acontece? Naquela época, em 1992, muitas crianças estavam sumindo, principalmente meninos, naquela região ali do Paraná e de Santa Catarina. E qual era o perfil? Crianças nessa faixa de 6, 7, 8 anos, todos meninos branquinhos, de olhos clarinhos, tinham cabelinhos loirinhos ou cabelinhos moreninhos. Mas esse era o perfil. Esses meninos desapareciam. E isso virou um grande escândalo e, enfim, o Estado precisava dizer o que está acontecendo com essas crianças. Estão sumindo. Sumindo como? Estão sumindo, estão sendo raptadas, elas estão sendo usadas para adoção ilegal, estão sendo mortas. O que acontece? Naquela determinada época, o Grupo Tigre, que é a polícia especializada da área da Polícia Civil, começa a fazer as investigações para entender o Tigre. Porque a gente vai ter primeiro o caso do Leandro Bossi, e depois a gente vai ter, que é em 92, que é o filho de uma pescadora, e com o filho de um pescador, com uma camareira. E no ano seguinte, o do Evandro Caetano, que é ali de uma professora, junto com o pai dele, trabalhava para a prefeitura. O que acontece? Tinha uma figura naquela cidade, e eu também entrevistei esse cara, o nome dele é Diógenes. Esse Diógenes, ele tem uma fixação na mulher do prefeito, que é a Celina Bage. Esta pessoa, porque não tem outro nome, né? Siderada, que ele é um siderado. Ele vai criar um dossiê chamado Dossiê Magia Negra. Ele vai pegar 9 pessoas e vai criar uma teoria, porque ele importunava a Polícia Civil todos os dias. Não, eu sei quem matou o Leandro e o Evandro. Fora que tinham outras crianças, tá? Não, ele disse que ele sabia e dizia que tinha ligação lá com a mulher do prefeito. Aí, como ele também tinha uma questão bastante, né, ele tinha um racismo religioso bastante grande, e naquela época tinha chegado um pai de santo, que era o Oswaldo Marceneiro, que foi lá, ele jogava búzios, e sabe que essa é uma cidade ali de beira de praia, né, de porto, então tem, sabe essas feirinhas de artesanato? Sei. Então, o cara que cuidava da feira de artesanato, que era o Davi, o Oswaldo chegou e falou, olha, eu quero poder jogar búzios. Ele falou, não, tudo bem, né, todo mundo que pagar lá os impostos, você pode fazer o que você quiser, né. E a filha do prefeito, que era a Beatriz, gostava da coisa do, né, das cartas. Queria saber mais sobre essas religiões de matriz africana. Então, começa, né, a querer conhecer mais isso tudo, que era muito novo para aquele local ali. E ele, muito irritado com aquela história toda, porque ele achava aquilo um absurdo. Ele já tinha sido policial militar e civil, mas não trabalhava nem como civil nem como militar. O que esse doido vai fazer? Ele vai escrever um dossiê chamado Dossiê Magia Negra. Ele vai até o Ministério Público e vai colocar 9 pessoas dentro desse dossiê, que essas pessoas tinham feito um ritual satânico. Olha só, aí já virou agora um ritual satânico. Meu pai. Que pegavam essas crianças, e uma delas seria o menino Evandro, para fazer magia negra, olha só, para o prefeito enriquecer. Tipo, matando as crianças, entregando a alma para Satã. Isso. O Satã faz o prefeito enriquecer. Exatamente. E aí, o que acontece? Diz que tirava, né, as vísceras das crianças. Isso tudo estava sendo feito porque o prefeito tinha uma serraria. Todo mundo aqui fechou, ele pensa como é que é uma serraria. Serraria faz muito pó, né? Então, você imagina, você matar uma criança, você retirar as vísceras para botar num alguidar, que é tipo um potinho, um pratinho, que é, na verdade, é um objeto, inclusive, dessas religiões de matriz africana, que aquilo ali dentro ficaria os restos do menino, para poder fazer a tal do ritual satânico para o prefeito enriquecer. Fechou nisso aí? Olha que absurdo. Aí ele tinha que colocar elementos que dessem credibilidade para a história maluca dele. Então ele vai colocar o Oswaldo Marceneiro, que era o pai de santo, que ele não gostava. Que chega na cidade. Exatamente. Ele está com raiva, vai colocar o Davi, que era o cara que cuidava da feirinha. Ele vai colocar o Vicente, que era o ajudante do pai de santo. Vai colocar a mulher do prefeito, que é a Celina Bage. Tem a obsessão. Vai colocar uma das filhas do prefeito. Vai colocar o cara que cuidava da marcenaria,
e vai colocar outras pessoas. O que ele faz? Ele vai até o Ministério Público. É Deus, tão que triste essa medo. história. Ele vai até o Ministério Público Então. do Paraná e entrega. Esse dossiê. O que o Ministério Público faz? Lê aquela coisa ficcional mal escrita. Eu li esse dossiê, tá? É uma das coisas Então, mais isso que eu ia te absurdas. perguntar. É ridículo. Eu não sei como o Ministério Público pôde pegar aquele documento e achar que aquilo era sério. Porque aquilo é abominável. Mas ele faz como? Não, escrito à máquina, tem lá a capinha. Máquina de escrever de da escrever época. da E vai escrever. época. Eu te mando também uma cópia que vale pra você botar aqui, né? Pra O ver. dossiê do horror. Que absurdo. Só que naquele dossiê tinham outras pessoas, tinham 9 pessoas. E aí o que acontece? O Ministério Público pega aquilo e vai falar com o secretário de Segurança. O secretário de Segurança entende que aquilo tem pé e tem cabeça sim. Junto com, vamos dizer, com a anuência do governador da época, né? Manda prender a galera. Que era o Requião, faz o seguinte, sabe o que ele vai fazer? Não, é pior. Ele vai tirar a Polícia Civil do caso. Ele vai colocar os P2 da Polícia Militar, que é uma polícia investigativa. P2? Chama P2, da Polícia Militar. Quem vai assumir tudo isso? Um homem chamado Capitão Neves. E essa é um dado muito interessante. Porque o nome dele, ao contrário, é Seven. E ele tinha uma Neves. loucura com isso. O com 7. 7. Então, ele vai olhar daquelas 9 pessoas, ele escolhe 7. 2 são excluídas. E quem são essas pessoas? A mulher do prefeito, a filha do prefeito, o cara que cuidava da marcenaria do prefeito, o outro que alugou a casa para o pai de santo, o pai de santo, o ajudante do pai de santo e o cara que cuidava da feirinha de Guaratuba. Isso daí foi o Neves que escolheu. O Neves escolhe. Ele vai pegar essas 7 pessoas, contra a vontade delas, vai levar para uma casa e vai torturar todas as 7 pessoas. Meu Deus. Ele vai torturar 2 mulheres e 5 homens. E quando eu estou falando tortura, não é qualquer tortura, não. Essas mulheres serão estupradas. Então, a mãe ouvia a filha sendo estuprada e vice-versa. Batiam, tomaram choque. Os homens ficaram em pau de arara, afogamento, apanhavam. Então, assim, cara... Do nada, acreditaram Você no faz lunático. o quê? Depois de tudo isso, você não confessa? Não precisava nem falar. Vai me torturar? O que é? Eu matei Jesus Cristo? Sou eu mesma. Fui eu, boto meu nome, sobrenome, boto tudo ali. E o que acontece? Essas pessoas confessam esse crime. Elas são torturadas para confessar esse daí. Aí eles voltam como, olha como nós somos bons, tá aqui a confissão. O que a Justiça de Guaratuba faz? Aceita. A confissão com base em tortura. E eles vão avisar que foram torturados. Sabe o que acontece? Eles são ignorados. Ninguém liga. Eles são completamente ignorados, Daniel. Meu Deus. Aí eles vão ser presos, isso vira maior comoção. E aí, sabe o que é triste? Porque eu entrevistei o Oswaldo Martins, um deles morreu. O Vicente morreu. Um desses 7. Morreu, ele não teve o prazer de ouvir que ele nunca cometeu crime algum. Ele teve câncer e ele morre dentro da penitenciária. Ele morre preso. Ele morre preso. E aí, o que acontece? Eu entrevistei o Oswaldo Marceneiro, o Davi, vários. Celina, Beatriz... E o que o Oswaldo fala uma coisa que é muito triste, porque ele falou assim, Carla, vários repórteres foram entrevistar a gente, porque aí virou, né, Bruxas de Guaratuba, você imagina o quanto que não vende, né? Olha aí, todo mundo aqui no teu canal aqui, ó. E 7, um número cabalístico, 7 número bruxas. Cabalístico, pacto satânico, matando criança, prefeito enriquecer, pegaram, né, uma religião de matriz africana, fizeram um esculacho dela. É muito racismo religioso. O que acontece? Vai chegar uma repórter, e quem me fala isso é o Oswaldo Marceneiro, da TV Globo. Uma mulher. E ela, quando ele encontra com ela, ele fala, nós estamos sendo torturados. Sabe o que ele me diz? Ela falou para ele o seguinte, não foi essa história que eu vim cobrir a história de pessoas que comem coração de criança. Eles voltam para dentro, apanham para contar a história... Que ela quer ouvir. Que ela quer ouvir, que é a história que está vendendo.
que é a história que o povo está comprando. Só que comprando uma história em cima de tortura de pessoas. Essas pessoas foram condenadas, o prefeito morre, elas não podem nem no enterro do pai direito, do marido. É uma história muito triste, gente. Aí as famílias acabam tendo que gastar o pouco que elas têm, ou tudo que elas têm, porque, né, pagando advogados para poder se defender. Elas são linchadas, porque aí todo mundo compra essa história. Só tem um jornal, que era um jornal local, que não compra. Ele teve a sua sede incendiada, porque como que ele vai contra tudo isso? E isso durou anos. Até que um dia, olha essa história, divina, aí que eu digo que vem os anjos, né? Tem, né, aquela anjos e demônios, ou demônios maravilhosos. Nesse caso, só isso, né? Ou um bom demônio, vamos dizer assim. O que acontece? Que se chama Ivan Mizanzuki, que é um professor de história, jornalista também, da região, e que cresceu ouvindo aquela história e falou: essa história não tem pé nem cabeça, essa história não tem pé nem cabeça. Muito tempo depois, ele vai lá, começa a investigar. Tudo já, né? Arquivado, e ele começa a ler, começa a reentrevistar, e ele vai levantando informação. Ele falou: essa história não se fecha, essa história não se fecha. Sim, e no júri tinham a parte da confissão, que eram em fitas cassete. Mas aquilo estava editado. Você conhece, na edição, o que acontece? Eles pegaram só a parte da confissão, mas não pegaram a fita inteira. E todas aquelas pessoas falavam: não, tudo foi gravado, eles gravaram. Gravaram tudo. Inclusive, eles foram tão idiotas que, no fundo, eles colocaram uma música, acho que para que as pessoas não ouvissem os gritos da tortura. Meu Deus. Essas fitas vão aparecer. Na íntegra. Na íntegra. Com as músicas da época. O que comprovavam, foi uma das coisas que comprovou a veracidade dessas fitas. Essa pessoa vai entregar para o Ivan. Entregou as fitas. Entregou as fitas. Entregou as fitas na íntegra com toda a tortura. Eu escutei essas fitas, é horrível. Olha, isso é uma coisa que eu não, horrível. Não conseguiria. E assim, por conta dessas fitas, o processo, 30 anos depois, vai entrar numa revisão criminal. E eles todos têm o direito de ouvir que eles não cometeram crime algum. O processo todo é anulado, gente. É anulado. Ou seja, 30 anos depois. Depois de acabar com a vida deles. O Ivan vai chamar, inclusive, o promotor e vai mostrar as fitas para o promotor. Sabe o que o promotor fala? Mas eles confessaram. Eu falei: bom, primeiro tem duas coisas. Quem não confessaria sob tortura? E número 2, confissão sob tortura não tem valor legal. Sabe? É um deboche conosco, com a sociedade. Esses erros são muito tristes, porque, de novo, quando a gente pensa em Bruxas de Guaratuba, na verdade, o Estado cometeu um crime e não solucionou o outro. O que aconteceu com o menino Evandro? Então, até hoje ninguém sabe, né, Carla?